Meus amados, graça e paz. Passando aqui bem rapidinho da parte do Eterno para deixar uma mensagem dele ao teu coração. Não sei como foi o dia anterior, a noite, a madrugada, mas eu sei que até aqui Deus tem nos sustentado. Vim dizer para você que a importância da insistência em algumas coisas. Nós precisamos estar na visão de Deus, irmão, para insistirmos. Tem coisas na minha e na tua vida que a gente insiste porque às vezes é família, às vezes é um amigo, alguém que foi criado conosco e a gente não consegue abrir mão, porque nos dói ter que partir e deixar. Mas eu preciso dizer para os irmãos que muita coisa precisa ficar para trás. Para que você e eu, é você e eu, não é para mim também essa palavra. Possamos romper, possamos viver o novo de Deus em todas as áreas da nossa vida. O novo de Deus como salvação no meio dos nossos familiares. Porque eu, particularmente, tenho familiares que já são anciãos, que não se dobram a Deus, que não se entregam à vontade de Deus, que não entregam a vida ao Senhor Jesus. E o risco de partir dessa terra sem a salvação é enorme. Então, disso, eu não vou abrir mão de orar. Eu preciso estar orando. Só que eu não posso mais estar parado onde eles estão parados. Se eles não querem fazer a obra, se eles não querem estar com Jesus, eu não posso mais ficar nesse lugar. Eu tenho que cortar esse cordão umbilical e seguir. Independentemente da minha oração, eu preciso seguir. Isso serve para alguns relacionamentos também. Tem gente que insiste em bater numa porta, em orar por um relacionamento frustrado, um relacionamento que não é de Deus para a tua vida, que não dá certo, que a pessoa não vai te honrar pelo caminho. E eu vejo que às vezes tem pessoas que perdem oportunidades maravilhosas porque estão presas a situações. Eu sei que Deus faz promessas de restauração, de restituição. Se foi assim na tua vida, fique em paz. Faça aquilo que Deus mandou. Só que eu também sempre falo, irmão, que tem gente que não vale a pena você viver 30, 40, 50, 70 anos esperando que Deus traga algumas coisas de volta. É melhor deixar Deus trabalhar do jeito que Ele quer. Mas tem coisas na minha e na tua vida que a gente vai ter que fazer muito barulho no céu. A gente vai ter que ficar insistindo até essa porta, até Deus nos ouvir. Tem coisas que merece sim a gente pagar o preço. Tem coisas na minha e na tua vida que merece a restauração, a restituição. Nós não vamos abrir mão. Nós não vamos abrir mão. Não vamos. Já passamos aquele tempo do orgulho, onde a gente não dava o braço a torcer, onde a gente até pediu um perdão meia boca, não era de coração. Lembrando que perdão, irmãos, não é você sentar à mesa. Tem pessoas que a gente vai perdoar e tem pessoas que vão nos perdoar, que elas vão seguir a vida, elas não vão mais andar com a gente e vice-versa. Só que tem coisas na minha e na tua vida que o orgulho foi quebrado, porque tem coisas que a nossa oração vai mover os céus. Até quem te conhece vai precisar te conhecer de novo. Até quem estava desacreditado que Deus podia fazer milagre na tua vida vai ver que Deus ainda é Deus de milagre no século presente. A parábola do capítulo 11 no versículo 5 de Lucas vai nos dizer parábola do amigo importuno. Olha só, tem hora que a gente tem que ser importuno na portinha do céu. Pedir aquilo, irmão, que a gente sabe que Deus tem para nós, que Deus quer para nós. Não querer ficar pedindo algo que Deus já disse que não. Por favor. Se Deus já te deu as instruções que não faça, a gente não vai pedir. Por mais que nos doa, a gente vai ser. É necessário a gente deixar partir. Quebrar aliança, quebrar vínculos, quebrar amizade, quebrar um monte de coisa. Contato, muita coisa. Sair das mesas, muita coisa. Para que você e eu possamos viver o novo de Deus. E às vezes o novo de Deus é com pessoas do passado, sim. Às vezes o novo de Deus é naquele cenário, sim. Mas é uma nova mentalidade. São novas pessoas, pessoas que foram moldadas, quebradas, ajustadas, como nós, pelo próprio Deus de Israel. O versículo 5 diz assim, ó, disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurar à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães,
Olha só. Pois que um amigo meu chegou em minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Chegou alguém na minha casa e eu não tenho o que dar de comer, tocando para miúdo. Olha só. E ele respondendo de dentro disse, e se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Ou seja, o horário não é legal. A minha família está dormindo, estão todo mundo na cama. Não posso levantar, acender uma lamparina, procurar um pão, mexer na porta. Eu vou acordar a casa toda. Não, não. Olha só. Digo-vos que, ainda que não levante a dar-lhes o pão, dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver. Olha só, se ele não levantar porque eles são amigos, ele vai ter que levantar porque o rapaz não para de importunar, de bater na porta e gritar do lado de fora. Então, de qualquer jeito, vai acordar a família. Ou seja, esse amigo é importuno, ele não deu sossego, porque ele precisava de um socorro. Chegou alguém na casa dele, no meio de uma caminhada, no meio da noite, com fome. Ele podia deixar aquela pessoa dormir sem lavar os pés, sem comer alguma coisa. E ele não tinha, ele estava despreparado. Imagina, estava sem recursos. Não despreparado, porque ele era uma pessoa que não estava nem aí para a vida, porque ele não tinha mesmo recurso. Eu sei que às vezes a gente está despreparado porque a gente não vigia. A gente não olha o mantimento espiritual que tem na gente. E quando uma situação chega, ela nos pega desprevenida. Aí a gente precisa alarmar todo o céu para nos ajudar. Também, se nós tivéssemos vigiado lá atrás, a gente não está passando por essa situação. Tem coisas que se você e eu jejuássemos e vigiássemos, em primeiro lugar, antes de orar e fazer tudo, sabia que a gente não ia orar para Deus nos livrar? Por quê? Porque a gente já está preparado para quando aquela situação chegasse. A gente estava em Deus, nós íamos entender. Você está entendendo isso? Nós íamos ter força em Deus para repreender até um inimigo que viesse contra a gente. Só que tem hora que a gente vive uma vida tão corrida que a gente esquece do espiritual, e quando uma situação vem, ela nos pega desprevenida, e a gente precisa começar a clamar a Deus, de uma forma na qual até a gente é até importuno, mas é que a gente precisa de um milagre, de um socorro. Então aquele homem, de um jeito ou do outro, ele ia levantar, porque ele não ia aguentar aquele homem batendo, importunando ele. Mas olha como Jesus, por que Jesus trouxe essa parábola? Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, abre-se-á. O que Jesus estava dizendo é, tem hora que vocês vão precisar ser importuno até na porta do céu. Se você bater na porta do céu, ela vai se abrir. Se você pedir a Deus, Ele vai te dar. Eu não sei se você entendeu, eu nem sei se você pegou isso. Mas o que o Pai está dizendo para os nossos corações, pede, filho, com fé, que eu vou atender. É isso que o Pai está dizendo. E lá sei o que você está precisando. Eu não sei se Deus está precisando colocar a mão nas suas vendas. Irmão, Deus é tão maravilhoso. Eu estava essa semana cultuando. Foi uma semana cheia de agenda, glória a Deus. E eu fui cultuar. Saí, fui para uma igreja muito longe de um amigo, né? Uma esposa maravilhosa, uma família maravilhosa, a igreja maravilhosa. Enfim, né? Pessoas de bem mesmo, pessoas de Deus mesmo. E na hora que eu estava ali meditando na palavra que o pregador estava trazendo, eu falei para Deus, Deus abençoe o trabalho da minha mão. Comecei a pedir ali, eu senti de Deus. E o pregador nos levou a orar, né? Para que viessem notícias boas, que viessem resultados. E eu clamei, mas ainda naquele momento, Deus tomou a boca do pregador e ele falou no todo. E ele disse assim, Deus está abençoando as vendas de alguém aqui, está multiplicando. Irmãos, é o que eu estava pedindo para Deus. Deus abriu a boca do profeta e o profeta trouxe. Você entende? Eu pedi, eu vou pedir, tá dando tudo errado, eu vou pedir, tá faltando dinheiro para pagar água, luz, telefone,
pagar aluguel, comprar comida, ajudar, eu vou pedir para Deus abençoar, para Deus abrir as portas. É isso que o Pai está dizendo aqui. Isso que Jesus estava falando para eles. Bate, quem bate abre-se-á. Tem que abrir o que Jesus está falando, é nítido. E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por um peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, olha o que Jesus fala, porque você e irmão somos maus. A bondade que praticamos vem dele. Porque se a gente fosse agir por nosso modo mesmo, a gente ia ferir as pessoas do jeito que ela nos fere. A gente ia responder pessoas do jeito que ela nos responde. A gente ia caluniar, mentir, levantar falso testemunho, puxar o tapete de pessoas como faz da gente. Porque nós somos maus, é a natureza de um homem caído. Mas quando somos lavados, remidos, instruídos pelo Senhor Jesus, a gente aprende a fazer o bem, que a bondade vem de Deus. Você entende? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pediram. Se você pede o Espírito Santo na tua vida, não tem como o Pai te negar. Vem um derramar do Espírito Santo. Tem gente que é selado com dons maravilhosos até antes do batismo. Eu mesma fui selada em línguas, em alguns dons, antes de descer as águas. Você entende? É um mover assim do Espírito Santo que a gente não tem como explicar. A gente entende que o Pai faz umas coisas, mas explicar não dá, só dá para viver. E o que Jesus está dizendo é: se você pedir, irmão, se a gente pedir do Espírito Santo sobre nossa vida, a gente consegue lidar com situações nesse mundo. Doença, falência, porque faz parte, irmão. É o que eu sempre falo. Tem gente que fala que interpreta que as bênçãos do Senhor, ela não nos acrescenta dores, mas ela nos enriquece. Tá certo, é a Bíblia. Só que não nos isenta dos dias maus, irmão. A promessa de Deus, ela veio sobre a tua vida para te enriquecer, para te trazer bênçãos. Lembra Ana no vídeo passado? O Senhor já tinha um plano de dar Samuel para ela, mas não isentou ela da dor, da angústia, de Penina ficar azucrinando a vida dela, de Eli achar que ela estava embriagada. Mas se Deus tinha um plano tão bom e lindo trazer o profeta Samuel, foi profeta, foi juiz, foi sacerdote. Você entende isso? Só que Ana, para alcançar a bênção que lhe daria paz, que ali acrescentaria paz, porque depois de Samuel, a madre dela foi aberta, ela teve mais filhos. Só que ela chorou, ela passou por dor, ela passou por angústia. Esse homem aqui, ele bateu na porta do amigo, o amigo disse: olha, eu não vou levantar, minha casa toda está dormindo, meus filhos estão na cama comigo. Só que ele não parou por causa disso. Então o amigo falou: bom, é melhor eu dar esse pão, porque se eu não levantar para dar de bom grado, digamos assim, se eu não atendê-lo, ele vai acordar minha família do mesmo jeito. Ele não vai parar. O que esse homem nos ensina aqui é que quando a gente quer muito, a gente não pode parar. Mas sempre lembrando, irmão, com a base nas coisas de Deus. Não vai pedir para Deus destruir um casamento para te dar um marido. Né? Não vai pedir para Deus fechar a loja do teu vizinho para você abrir a tua. Não vai pedir para Deus fechar a igreja do teu bairro porque você quer abrir a tua. Eu não concordo com isso. Isso para mim é crente feiticeiro. Isso para mim é crente feiticeiro. Você vai pedir para que Deus realize o querer dele na tua vida. Independentemente se a loja do vizinho é a melhor loja e a loja mais próspera. Amém que seja. Que continue sendo. E que o Senhor faça de acordo com o que Ele quer na tua vida. Se você quer uma esposa, não fica orando para Deus desviar o coração de quem ela quer só porque você quer. Tudo isso, irmão, tem que ser analisado.
Porque pedirdes e não recebeste, porque pediste mal. Não está alinhado nos planos de Deus. Ah, mas tem gente que alcança, irmão, mas não alcança pela mão de Deus, sai atropelando. Aí, ao invés de trazer algo debaixo da mão de Deus, traz coisa suja para dentro de casa, vive uma vida de condenação. Quando olha para dentro dele mesmo ou dentro dela mesma, sente vergonha. E a bênção de Deus, ela não nos traz vergonha, irmão. Ela nos enriquece e nos traz paz. Porque quando você olhar para o teu esposo, você vai saber que ele é um homem preparado para você. Quando você olhar para a tua esposa, você vai saber que ela é uma mulher preparada para você. Quando você olhar para o teu ministério, para os teus dons, você vai saber que é o jeito que Deus quer te usar, fazer, realizar. Quando Deus colocar a tua empresa na tua mão, você não vai precisar puxar o tapete dos outros. Não é fazer vista grossa, não, irmão. Mas tem coisa que, se você se atentar, você perde o foco no seu alvo, que é Jesus, e pega atalho. E pegando o atalho, irmão, Deus não entra no atalho com a gente. Me desculpa. Sabe o GPS? Quando ele erra e ele te bota em cada lugar, ele perde o sinal. Ele te coloca. O meu Deus não perde sinal. Meu Deus não é GPS humano, não, que se embanana no meio do caminho, ao invés de te botar num lugar, te bota na cama do outro, na cama da outra. Não faça nada daquilo, irmão, irmã, que possa lhe trazer prejuízo grandíssimo amanhã. Peça a Deus, peça com sabedoria. Peça a Deus, peça. Peça ao Espírito Santo que te dê entendimento do que você precisa pedir para Deus. Fala para Deus, Deus, eu nem sei mais o que pedir, minha vida tá uma bagunça. Os meus sonhos foram todos desmantelados, eu nem sei por onde eu começo. Fala para Ele, que o Espírito Santo vai te trazer clareza no meio disso tudo. E você vai ver que você vai saber até pedir para o Pai. Você vai bater nessa porta e essa porta vai abrir. Fica com essa palavra no teu coração. Acredito que tenha falado muito a muitos corações neste lugar. Continue aí compartilhando, deixando o teu like. Continue abençoando, evangelizando. Você sabe disso. A partir do momento que você coloca aí, cola no link, esse link desse vídeo nas suas redes sociais, você também está fazendo o papel de um evangelista. Você está evangelizando, você está levando as boas novas. E o Pai tem muita coisa boa para te entregar no meio disso tudo que você tem vivido. Somente creia.